até mesmo o céu desejou ser família, para que a família desejasse ser céu. Nela se faz a paz, no ouvir, no falar, e na arte de amar, o amargor vira mel. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que alegria estarmos mais uma vez para partilharmos a palavra de Deus. Hoje, sábado, 7 de fevereiro do ano de 2026, eu, Robson Mota, ministro da palavra na comunidade Santos Anjos, área missionária Santa Dulce dos Pobres, setor Dom Luís, da Arquidiocese de Manaus. Estamos aqui para esse momento, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, neste dia em que o Senhor nos dá com alegria, esse momento para refletirmos sobre a sua palavra, eu quero apresentar a Ti, Senhor, cada irmão, cada irmã que necessita da Tua misericórdia, da Tua compaixão. Em especial nesse período de inverno, em que muitas pessoas sofrem com os alagamentos, com os barrancos que caem, para que o Senhor dê a proteção de cada um dos Teus filhos. Tenha misericórdia daqueles que estão doentes, que estão desamparados, os que passam necessidades. Tudo isso nós colocamos no coração de Deus através do Seu Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Marcos capítulo 3, do capítulo 6, versículo do 30 ao 34. Marcos capítulo 6, versículo do 30 ao 34. Naquele tempo, os apóstolos se reuniram com Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Então Jesus lhes disse: venham, só vocês, a um lugar deserto e descansem um pouco, porque eram tantos os que iam e vinham que não tinham tempo nem de comer. E foram de barca a um lugar deserto e afastado. No entanto, muitos os viram partir e, sabendo disso, foram até lá a pé, vindo de todas as cidades, e chegaram antes deles. Quando Jesus desceu da barca, viu uma grande multidão e se encheu de compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse trecho do Evangelho de São Marcos, ele vem nos mostrar Jesus equilibrando as necessidades do descanso dos discípulos após a missão, com a compaixão pelas multidões, os necessitados, O texto destaca um lugar deserto como refúgio para oração e descanso, mas também enfatiza que o amor ao próximo supera o cansaço físico, ensinando sobre missão e serviço. Que lindo, esse momento que Jesus mostra para os seus discípulos e mostra para nós o equilíbrio entre a missão e o descanso, Quando nós estamos na missão, nós precisamos descansar, mas mesmo ali, ele tem compaixão por aquelas pessoas, Então nós temos aqui alguns pontos para reflexão, esse equilíbrio do descanso. Indo para um lugar deserto e descansar um pouco. Então, o missionário ele precisa descansar. Ele não é 100% missão, não é 24 horas do dia missão. Ele precisa
desse momento de relaxamento, né? Momento de reflexão, né? Descanso, alimentar-se, para se revigorar de energias para caminhar, continuar sua caminhada, né? Então é necessário descanso. A compaixão como prioridade, outro ponto de reflexão. Jesus olha para aquela multidão e vê naquelas pessoas que estão ali sedentas, famintas pela palavra de Deus, através de Jesus Cristo. E ele olha e ele vê, ele se compadece deles e faz uma comparação. Eles olham como eles são como ovelhas sem pastor, eles não têm direcionamento. Qualquer um que levasse uma palavra poderia seduzi-los. E Jesus os seduz. Mas a palavra, é bom destacar que a palavra que Jesus traz àquelas pessoas e traz a nós são palavras verdadeiras. Então nós temos que ter cuidado com os falsos pastores, porque muitas das vezes eles vêm para nos enganar. Então nós temos que estar atento, né? Assim como Jesus atrai a atenção deles, trazendo uma palavra verdadeira, outra pessoa poderia atrair também, trazendo palavras falsas, palavras enganatórias. E mais um ponto de reflexão aqui nós possamos observar é o papel do pastor. Jesus ele tem o cuidado com o próximo, e o cuidado com o próximo é o seguinte, é uma missão contínua, não pode parar. Nós precisamos estar sempre vigilantes a isso. O nosso irmão, o nosso próximo, como é que nós estamos cuidando dele? Então, Jesus ele destaca isso, né? O cuidado com o próximo é uma missão contínua, todo tempo, cada instante. Mesmo no momento de descanso, Jesus ele se compadece das multidões. Um outro ponto de reflexão que nós podemos observar é a aparência da verdadeira missão. A fé, ela não é apenas oração isolada, mas alimentar o povo com a palavra de Deus e a presença acolhedora, mesmo quando estamos cansados. É aquilo que eu falei há pouco, né? A oração, ela nos leva a isso. Mesmo com o cansaço, a gente pode alimentar o povo com nossas palavras, né? A palavra que sai da boca de Deus, através de nós. Então, e acolher, vir ao encontro daquele que necessita. Muitas das vezes nós estamos na missão, né, no nosso dia a dia, nós chegamos em casa às vezes cansados e tem alguém nos esperando porque está necessitado de nós, por vários motivos, seja para pedir algo material, seja para uma conversa, um aconselhamento, um desabafo. E nós, como nós estamos aqui, né? Como nós estamos preparados para receber os nossos irmãos que necessitam de nós. É interessante, né? É uma palavra muito bonita, né? Que a gente pode observar, né? Quando nós estamos a serviço de Deus através dos nossos irmãos. Então, para concluir, essa passagem ela nos chama, assim como os apóstolos, a voltar para Jesus. E ao voltar para Jesus, nós possamos relatar nossas experiências, né? Estamos aqui, Senhor, nós saímos para a missão e nós voltamos para Ti, estamos aqui contigo, para podermos contar o que aconteceu, né? Contar ali, olha, eles ficaram assim, começaram a contar o que eles tinham feito, o que eles tinham ensinado. Então Jesus ele observa que eles estavam cansados e convida a descansar nele, né? Venham descansar em mim, venham descansar comigo. Mas ao tentarem descansar, eles observam isso, né? Que tem alguém necessitado deles. Jesus observa esse detalhe. E ele se comove ao olhar a multidão com os mesmos olhos de compaixão. Então nós temos que olhar para a multidão com os mesmos olhos de compaixão de Cristo. Cristo ele se compadeceu daqueles que necessitavam dele. Que seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.